Jornal do Amazonas, segunda edição. Oferecimento. Sicredi, é ter com quem contar. Olá, meu amigo, minha amiga, uma ótima noite para você. Hoje no Jan 2 você vai ver. Trabalho escravo e garimpo ilegal. Mais de 50 trabalhadores são resgatados em condições degradantes em Maués. A operação revelou danos ambientais bilionários. O desmatamento caiu no Amazonas, mas o fogo avança e preocupa autoridades. Aqui no Amazonas existe um setor que monitora os alertas de queimadas, desmatamento e garimpo ilegal. Tragédia no Novo Aleixo. Homem morre após ser esmagado por pedra de mármore. A investigação busca entender as causas do acidente. E no coração da floresta, um novo espaço de cultura e resistência para os povos originários. E hoje em dia, tendo um cinema indígena aqui numa área que para nós é o nosso lar, né, a nossa aldeia, a gente vê que isso facilita muito e traz muita visibilidade à nossa aldeia. Hoje no Jan 2 também vamos falar de Barezão e o clássico da floresta, Gavião e Onça Pintado, os últimos jogos da rodada, todos os detalhes para você hoje, nesta edição, que também conta com a sua participação através do 92-98504-4085. Você já manda sua mensagem, seu vídeo, seu texto, o que você quiser, a sugestão também está valendo. Ou então, através do aplicativo Eu Amazônia. No canto da tela, o QR Code para você escanear, se possível, do teu celular. Acesse o aplicativo da câmera, escaneia esse QR Code, já baixa aí e já participa com a gente. Nós estamos esperando. Pelos próximos dias, te faço companhia aqui no Jan 2. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. O teu Jan 2 já começou. Mais de 50 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão durante a operação realizada pela Polícia Federal em Maués, no interior do Amazonas. Os agentes destruíram 4 minas, 8 motores, 3 geradores e 30 acampamentos. Toda essa estrutura servia para abastecer o garimpo ilegal de ouro em minas subterrâneas em Maués. A operação envolveu várias instituições e foi motivada por denúncias de exploração de mão de obra degradante e uso de cianeto, uma substância tóxica utilizada na extração do ouro. Os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, sem acesso a direitos básicos, além de estarem expostos a riscos. A operação revelou danos ambientais superiores a R$1 bilhão, com desmatamento e contaminação de lençóis freáticos. Agora a gente conta para você que um homem morreu após uma pedra de mármore cair sobre ele. Vamos conversar com Catiane Moura ao vivo no Jan 2, que nos traz mais informações. Boa noite para você, Catiane. Boa noite para você, Breno. Boa noite a todos que acompanham o Jan 2. Lian Campelo, de 36 anos, morreu após ser esmagado por uma pedra de mármore em uma marmoraria que fica no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. Segundo informações da polícia, ele estava sozinho no momento desse acidente e fazia ali o transporte de pedras de mármore. E durante esse processo, uma delas teria o atingido, viu? Durante as nossas investigações, durante a gente entrar em contato com a polícia militar, eles informaram que o Lian não fazia parte, do grupo ali dos trabalhadores fixos dessa marmoraria e que ele era de uma empresa terceirizada que fazia ali o transporte dessas pedras. Testemunhas informaram ainda que ele não tinha experiência na função por muito tempo, o que também pode ter ocasionado o acidente. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal, teve também auxílio do Corpo de Bombeiros que foi acionado para fazer a retirada da pedra. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para, de fato, ali saber quais causas causaram aí esse acidente. Breno. Catiane Moura, muito obrigado pelas informações. Boa noite para você, bom trabalho. Agora vamos falar sobre política. A Assembleia Legislativa do Amazonas deu início ao ano legislativo de 2025 com uma solenidade nesta segunda-feira. A abertura da 20ª legislatura ocorreu com a posse da nova mesa diretora e a leitura da mensagem governamental. O deputado Roberto Cidade foi eleito pela 3ª vez presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele assume o cargo para o biênio 2025-2026. No discurso de posse, Cidade destacou que diálogo e união serão as bases de sua gestão. O presidente anunciou ainda a criação de um centro de mídia para ampliar a comunicação com a população. Hoje,
Nós estamos aqui investindo em tecnologia e informática e nós vamos avançar nessa pauta. Nós vamos trazer mais transparência, nós vamos investir em comunicação e nós vamos melhorar os trabalhos aqui na Casa do Povo. Além de Roberto Cidade, a mesa será composta pelos deputados Adjuto Afonso, Abdala Frache, Joana Dark, Alessandra Campelo, delegado Péricles, Cabo Maciel, João Luiz, Sinésio Campos e Felipe Souza. Em outubro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu a reeleição de Roberto Cidade para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Após uma decisão judicial que anulou a eleição antecipada da mesa diretora, os deputados realizaram um novo pleito em outubro de 2024. E em menos de 2 minutos, a chapa única foi aprovada, mantendo o deputado estadual Roberto Cidade na presidência da ALEAM. A solenidade também teve a leitura da mensagem anual do governador Wilson Lima, que apresentou um balanço das ações de 2024 e destacou as prioridades para 2025. Nós vamos entregar esse ano a M010 e também a 352. A M010 é a que liga Manaus a Itacoatiara e a 352 é aquela estrada que liga a M070 ao município de Novo Baião, fora as outras obras de infraestrutura que estão sendo tocadas. Na habitação, nós já entregamos aproximadamente 25 mil ações e a gente tem uma série de outras obras, como é o caso do Prosai, da comunidade da Sharp, ali na Cachoeirinha e os outros contratos que nós assinamos com a Caixa, que as obras já começaram. E ainda na leitura da mensagem governamental, o governador Wilson Lima citou a criação de 3 novas secretarias, 2 delas inéditas. É a Secretaria da Pesca e Aquicultura, Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal e a recriação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Outras informações no G1 Amazonas. A Superintendência da Zona Franca de Manaus anunciou hoje medidas para auxiliar os trabalhadores da Pioneer, após o anúncio do fechamento da fábrica. São 172 funcionários que precisarão ser realocados no mercado. A reunião foi na sede da Suframa. O superintendente Bosco Saraiva se comprometeu em enviar a lista dos funcionários da Pioneer para 59 empresas que têm projetos de implantação na Zona Franca de Manaus. A fábrica japonesa está há 20 anos no polo industrial e vai encerrar as atividades em março do ano que vem. A empresa já colocou todos os funcionários em aviso prévio e garantiu o pagamento dos direitos trabalhistas, além de um valor adicional de indenização. Em reunião com os sindicatos dos metalúrgicos, a Suframa informou que a decisão do fechamento partiu da matriz, no Japão. A Pioneer alega dificuldades no mercado nos últimos 10 anos, agravados durante a pandemia. Agora, vamos conversar um pouquinho aqui no Jan 2, através do 92-98504-4085 ou então através do aplicativo Eu Amazônia. Você participa e interage com a gente através do QR Code aqui no canto da tela. Temos aqui já algumas participações com a gente e já aproveito aqui para ler a mensagem do Naldo. Como pode, nos dias atuais, pessoas serem escravos em condições absurdas? E nessa parte também é importante a denúncia. Bianca. Triste esse caso do homem que morreu esmagado, para vermos a importância de estar atento. Um descuido e podemos perder a vida. Forças à família desse trabalhador. E fique registrado também os nossos sentimentos. Valeu, Bianca. Glauber Costa. Coitado desse rapaz que morreu com as pedras de mármores. Uma fatalidade muito triste que a família tenha forças. Obrigado pela participação, Glauber. E para finalizar aqui, é Socorro Martins. O ano é 2025 e ainda estamos vendo notícias de escravidão no Amazonas. Imagens lamentáveis. Obrigado pela participação também, Socorro Martins. Se você quiser participar, fazer que nem essa turma aqui, 92-98504 ou então no aplicativo Eu Amazônia, QR Code no canto da tela. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar de desmatamentos e queimadas no Amazonas. Segundo o levantamento, as queimadas aumentaram 34%. Impactam, claro, a nossa saúde e o meio ambiente. Mais detalhes sobre esse assunto logo depois do intervalo, que é bem rapidinho. Até já.
Queima de estoque Rodrigues Colchões. Essa é a oportunidade que você estava esperando. Conjunto Porto Queen, 10 vezes de R$ 189,99. Central de ar Tec Frio, 12.000 BTUs, 10 vezes de R$ 179,99. Conjunto Nápoles Super King, 10 vezes de R$ 249,99. Ar-condicionado de janela iSense, 8.500 BTUs, 10 vezes de R$ 154,99. Aproveite e corra até a loja mais próxima de você. Sabe por quê? Porque tem Hiper Promo DB. Músculo 26,99. Costela bovina 16,99. Pá bovina 23,99. Agulha bovina 18,99. Carcaça suína 17,99. Presunto de peru perdigão 15,99. Ovos primavera 19,99. Calabresa perdigão 18,99. Ofertas válidas também para o atacado e varejo Torquato Tapajós. O DB é daqui, ó. Nós vai descer lá pra Havan no começo. Semana do Jogo de Xícaras na Havan. Jogo de xícaras porcelana 12 peças de R$ 199,90 por R$ 99,99. R$100 de desconto. É isso mesmo. Só R$ 99,99 em xícaras com filete de ouro. São 6 xícaras e 6 pires pra deixar a mesa do café mais elegante. Desce pra Havan você também. 18 horas 20 minutos em Manaus. Estamos de volta para te contar que a Justiça julgou improcedente o pedido apresentado pela Defensoria Pública do Estado, que pedia a suspensão das obras de adaptação do T6 em novo terminal rodoviário. Permissionários alegam não saber como vai ficar a situação deles. A rodoviária de Manaus foi inaugurada há 44 anos, em 1980. Permissionários afirmam que atualmente são eles que fazem a manutenção do espaço. A gente que toma conta da rodoviária, manter a limpeza, cobra R$2 cada passageiro, R$4 o banho, que é para manter a rodoviária limpa, que foi abandonado. Desde quando na época era o SMTU saiu, a gente que toma de conta da rodoviária, que era podre, que ninguém conseguia estar no meio do salão. A mudança do atual endereço pode trazer melhorias, mas preocupa quem trabalha por aqui. Se você for pegar um Uber lá do T6 até o centro da cidade, as pessoas que moram no interior não vão ter condições. E aqui eu trabalho com 5 famílias, eu adequo 5 pessoas no meu lanche, entendeu? Então, pessoas que vão ficar sem condições de manter sua família. Nós queremos saber como é que fica a situação dos permissionários com essa transferência dessa rodoviária para o terminal, para o T6. Nós aqui não sabemos de nada, somos trabalhadores que trabalhamos há décadas aqui e são trabalhadores que precisam desse emprego. Aqui que nós pagamos nossas contas, aqui é o nosso ganha-pão. Então nós precisamos de uma resposta da prefeitura, de alguém que venha conversar conosco. Na decisão, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Manaus apontou que não há qualquer irregularidade nos procedimentos adotados pela administração pública sobre a transferência da rodoviária de lugar. A suspensão das obras de adaptação do T6 tinha sido solicitada pela Defensoria Pública do Amazonas. A Justiça entendeu ainda que houve a devida participação popular. Segundo o texto, ficou comprovado nos autos que a Prefeitura ouviu a população e que a maioria dos passageiros concorda com a transferência. Na verdade, é que realmente está precisando ser mudado, né, de endereço, porque a gente vê que está bem precária a situação aqui da rodoviária. Eu acho que o que precisa ser priorizado é principalmente o cidadão, né? Então pensar no transporte do cidadão, como é que ele vai se locomover da melhor forma para acessar a rodoviária. Eu acho que tudo isso é coisas que o poder público tem que levar em consideração fazendo essas decisões. O Terminal 6 foi entregue em dezembro de 2020, na gestão do ex-prefeito Arthur Neto, e custou R$16 milhões. Mas a estrutura nunca chegou a ser usada. Em junho de 2023, na gestão do atual prefeito, foi anunciada a obra de readequação do T6 para a nova rodoviária de Manaus. Na placa em frente ao terminal, diz que a obra foi orçada em mais de R$13 milhões e tinha o prazo de término previsto para junho de 2024, mas a obra segue inacabada. E nós solicitamos uma nota da Prefeitura de Manaus em relação à reclamação dos permissionários para onde serão realocados e estamos aguardando o retorno.
Agora vamos trocar de assunto e vamos falar sobre o desmatamento aqui no Amazonas, que caiu de 2023 para 2024. Mas o nosso estado enfrenta um aumento alarmante nas queimadas, segundo o relatório do MAP Biomas. Esses incêndios não apenas pioram a qualidade do ar, como também afetam diretamente a nossa saúde e contribuem para a degradação ambiental. Ano passado foi um dos piores anos para se respirar ar puro por conta da fumaça que veio das queimadas. A dona Zivanilza sofreu com problemas de saúde. Todas as vezes de manhã que eu oro sempre, né? Quando eu levantava, mano, era muita fumaça. Isso me prejudicou muito mais a minha saúde, porque eu tenho problema de asma, eu tenho problema de falta de ar. E quando eu abri a porta, quando eu vi aquilo ali, mano, eu fechava a porta. Reflexos do que mostram os dados. As queimadas aumentaram 34%, aumentando também as áreas degradadas no Amazonas. O que aconteceu foi uma combinação de fatores climáticos e atividades humanas. O aumento das queimadas nessas áreas de floresta, ela sugere a maior vulnerabilidade e maior ocorrência desses incêndios futuramente, pois as áreas de floresta afetadas por fogo, elas acabam se tornando mais suscetíveis e isso acaba gerando um ciclo de degradação. O relatório do MAP Biomas aponta que a área desmatada no Amazonas em 2024 ultrapassou 72 mil hectares. Apesar da quantidade, houve uma diminuição de 17% em comparação com 2023. Algumas ações tentam coibir as atividades ilegais, entre elas o acompanhamento via satélite e fiscalização. Aqui no Amazonas existe um setor que monitora os alertas de queimadas, desmatamento e garimpo ilegal. Tudo funciona aqui nessa sala. É monitorado 24 horas por dia e atualizado diariamente pela Polícia Militar Ambiental. E é monitorado aqui 24 horas e a gente fica sabendo em tempo real onde está ocorrendo o desmatamento e queimadas. As principais ferramentas de trabalho são a tecnologia e também as denúncias anônimas. São operações que buscam punir quem comete esse crime e tentam fazer com que a população não seja a principal impactada com a degradação ambiental. As apreensões de madeiras são muito importantes, por quê? Porque elas significam, assim, um elo importante na cadeia do desmatamento ilegal, né? Então, assim, as pessoas, o desmatamento acontece, o desmatamento ilegal acontece, né? Mas a madeira extraída, ela geralmente, assim, ela tem como destino as madeireiras, né? Então, assim, essa apreensão de madeira, assim, ela é muito importante para inibir, né, essa prática ilícita. E a população pode ajudar denunciando e também não comprando em madeireiras que não tenham registro, que não tenha toda a autorização necessária para a revenda da madeira legal. Agora, trocando de assunto, vamos falar sobre a previsão do tempo com Pedro Dias. Olá, boa noite. Oficialmente em fevereiro e hoje a gente inicia a previsão falando de como ficam as temperaturas durante este mês. Quanto mais alaranjado, mais quente será naquela área. Podemos ver que o leste, onde fica Manaus e região metropolitana, pode ter temperaturas até 1 grau mais quentes. Já o sudoeste do Amazonas, Ipixuna, Erunepé e Envira devem ter um mês de fevereiro com temperaturas mais amenas. Para amanhã, tem alerta de chuva forte em todo o leste do Amazonas, desde Inhamundá, Parintins até Maués e Apuí. Terça-feira nublada e deve chover a qualquer hora do dia. Já em São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, não chove, dia ensolarado por lá, mas a chuva retorna desde Tabatinga e Benjamin Constant até Boca do Acre. Pancadas de chuva são esperadas amanhã durante a tarde, apesar das aberturas de sol que ocorrem durante a manhã. Para Manaus, tem alerta de chuva forte nesta terça-feira e ela deve chegar entre manhã e tarde, máxima de 31 graus. Já na quarta-feira, esta chuva reduz, devendo ocorrer apenas de forma isolada, o que aumenta a temperatura para os 33 graus. Para o interior, os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Amaturá enfrentam juntos 32 graus. Em Jutaí, máxima de 31. Já Silves e Maués alcançam os 30 graus. Em Iranduba, máxima de 31. Uma boa noite a você e até amanhã. Valeu, Pedro. Boa noite, até amanhã. Pessoal, vamos falar agora sobre o Teatro Amazonas, que deu um passo importante rumo ao reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco. Inclusive, no Geo Amazonas, você acompanha essa reportagem super especial desse nosso ícone. Até porque o IFAM oficializou a candidatura com a entrega do dossiê à entidade, à Unesco, destacando o valor cultural e histórico dos teatros, do Teatro para a Amazônia e também o país. A proposta será avaliada por um comitê internacional e, se aprovada,
pode colocar o ícone da cultura amazônica na lista dos bens protegidos globalmente. Essa decisão, ela reforça a valorização do patrimônio da região, ampliando a visibilidade e também o turismo. Lindíssimo, o nosso Teatro Amazonas, com certeza merece, é um forte candidato, estamos torcendo por isso. Então, que obtenha sucesso. Então, se você quiser acompanhar mais, vai lá no G1 Amazonas. Agora, 18 horas 29 minutinhos, vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da primeira sala de cinema indígena do Brasil. Uma importante conquista, viu? Agora a imagem na sua tela, ao vivo, da Humberto Calderaro. Movimentação tranquila. Até já. Mucilon juntinho com você e seu bebê. Pequenas perninhas ajudam em grandes desafios. Pequenas mãozinhas conseguem grandes conquistas. Um pequeno corpinho tem imunidade para grandes descobertas. Nos pequenos, grandes momentos do seu bebê, conte com Mucilon, grãos selecionados, vitaminas e minerais para uma nutrição fortificada. Mucilon juntinho com você, nutrindo os pequenos. Mas vai descer, descer lá brava no comecinho do ano. Promoção pra todo canto, mas não vai perder. Mas vai descer, descer lá brava que tem precinho insano. O velho dali desconto é de enlouquecer. E vai comprando. É Breno e Matheus e o velho da van. Você já chegou aqui. Isso é uma conquista que ninguém vai tirar de você. Malbec, vai e conquista. Vem, a galeria é muita arte. Tem também café, bistrô e restaurante. Valer Teatro, o seu espaço cultural no Largo São Sebastião. Vem, a Valer é de verdade. Vem, a Valer é realidade. Semana agitada em Volta por Cima. Chico toma coragem e resolve se declarar pra Cacá. Eu tô completamente apaixonado por você. Joyce descobre o segredo de Belisa. Belisa é mãe do Gigi. E será que o Osmar vai dar um jeito de devolver os 5 milhões pra Doralice? Se em um mês você não devolver pra gente o dinheiro que você roubou da sua família, não vai ter outra conversa dessa. Eu tenho que conseguir tomar o controle dos negócios. E até um mês. Nesta semana, em Volta por Cima. Já de volta para a gente falar de esporte. Rômulo Almeida, bom dia. Boa noite. Acostumado a te dar bom dia. Eu tentei. Bom dia, Amazonas. Eu tentei não dar bom dia. É o costume. Boa noite, Breno. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Jornal Amazonas, segunda edição. Hora da gente falar de esporte aqui no jornal. Esse fim de semana teve a terceira rodada do Campeonato Amazonense. Muitos jogos badalados. E o grande jogo da rodada foi ontem. Manaus e Amazonas empataram na Arena da Amazônia. E agora eu conto para vocês como é que foi a história desse jogo. O Amazonas tinha a bola, rodava de um lado para o outro, mas o goleiro do Manaus pouco trabalhava. O Manaus apostava na velocidade de Vitinho. O atacante era o mais perigoso, só que na primeira tentativa, João Lopes defendeu. Na segunda, Thiago Spice apareceu na frente. Foi aí que a dupla Sassá e Luan resolveu aparecer. Na primeira troca de passes, Sassá errou. Na segunda vez que os dois se procuraram em campo, o camisa 99 foi certeiro. Abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Manaus estava em cima. No primeiro lance, aos 2 minutos, Vitinho foi derrubado na área. Pênalti. João Lopes até defendeu a cobrança de Renanzinho, mas no rebote, o atacante deixou tudo igual. O Amazonas tentava a terceira vitória seguida no estadual. Foi aí que a Derbaulana encontrou uma solução no banco de reservas. O zagueiro Wellington Nascimento entrou aos 22 minutos da segunda etapa. Aos 37, ele recolocou o Amazonas na frente. O Amazonas vencia até os 52 minutos do segundo tempo.
Parecia que ia conseguir a terceira vitória seguida. Só parecia. Jefferson empatou para o Manaus. Depois de ficar à frente do placar por 2 vezes, o empate fez a Onça sair de campo não com gosto de derrota, mas sim com um outro bem diferente. É um gosto de uísque, mais forte um pouquinho. Eu gostaria de ter final do campeonato. Do lado do Manaus, a confiança só aumenta. Se tinha um time que merecia a vitória era o Manaus. A gente buscou muito essa vitória, criamos muitas chances. Uma rivalidade que cada vez mais ganha força. O duelo Gávea e Onça tá virando o clássico da floresta. Foi o grande jogo de ontem, desse domingão. Ontem ainda tiveram outros 2 jogos acontecendo, vamos aos gols. O Manauara venceu o Parintins por 2-0, Vitinho abriu o placar. Vocês estão vendo aí o gol do Vitinho, lateral direito de muita estrela com a camisa do Manauara. E o Romarinho fez o segundo, 2-0 Manauara. Em Manacapuru, o São Raimundo fez 1-0 em cima do Princesa com esse gol do Esdras de cabeça. E no fim do jogo, o Dedé empatou, fim de jogo 1-1, São Raimundo e Princesa dos Solimões e São Raimundo. Manaus e Amazonas lideram seus grupos no Campeonato Amazonense. O Parintins é o único time que até agora não venceu, não pontuou, na verdade, né? São 3 jogos e 3 derrotas para o Parintins até agora no Campeonato Amazonense. A última rodada acontece no próximo fim de semana. Valeu, Rômulo Almeida, muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, Breno, boa noite para todo mundo. Valeu. Agora vamos trocar de assunto, porque no coração da Amazônia, um sonho virou realidade. Estamos falando da primeira sala de cinema indígena do Brasil, que nasce em meio à floresta, trazendo cultura, visibilidade e conexão para a comunidade. Uma conquista histórica para o povo Cocama e outras etnias que vivem na aldeia Inhaambé. É inaugurado a Sala de Cinema Indígena, a primeira sala da região norte do Brasil. Foram 2 anos de espera e a ideia partiu de uma das moradoras da aldeia. O objetivo é empoderar, a juventude e as pessoas que amam audiovisual, os nossos parentes indígenas, que gostam muito dessa categoria da 7ª arte, que tá encantando o coração dessa juventude aí, para poder produzir o seu próprio material. A estrutura fica na aldeia Inhambé, na região do Tarumã-Sul, na zona oeste de Manaus. Aqui vivem 25 famílias de diferentes etnias, entre elas Mura, Ticuna e Sateré-Maué. De acordo com os moradores, todas as vezes que eles desejavam assistir algum filme no cinema, precisavam seguir até a zona urbana de Manaus. Navegando pelo Rio Negro, a viagem durava em média 5 minutos. Mas às vezes, durante os períodos de estiagem, o rio secava tanto que o caminho precisava ser feito a pé. Uma caminhada de mais de 2 horas. E hoje em dia, tendo um cinema indígena aqui numa área que para nós é o nosso lar, a nossa aldeia, a gente vê que isso facilita muito e traz muita visibilidade à nossa aldeia. E traz esses meios, essas vias que podem muito bem solucionar para a gente. Isso é mais um passo à frente, para a nossa comunidade. O fornecimento de energia elétrica na aldeia ainda é um problema. Para que as sessões não sejam interrompidas, a sala de cinema conta com um sistema de energia solar. A gente aqui é uma aldeia muito rústica, então a gente sempre está alinhando as 2 coisas, a tecnologia e a cultura. E aí é importante que agrega os nossos não indígenas para conhecer mais a cultura e só vai valorizar quem conhece. A sala de cinema também contará com a exibição de produções indígenas para turistas que visitam a aldeia. Para a comunidade, a nova sala de cinema é mais que uma opção de lazer. É um sentimento de honra aos nossos ancestrais, A gente fala muito assim, eu continuo pelos meus ancestrais. Então aqui é a continuação dos nossos ancestrais. Eles não puderam ter o que a gente está tendo hoje, mas hoje a gente está conquistando a cada dia mais o nosso espaço. Muito bacana, Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela tua companhia. Pelos próximos dias nas férias de José Carlos Amorim, a gente se encontra por aqui. Uma ótima noite para você. Jornal do Amazonas, 2ª edição. Oferecimento: Sicredi, é ter com quem contar.